No noticiário internacional, destaque para a divulgação de uma quantidade inimaginável de documentos sobre o caso Epstein nos Estados Unidos. Isso tem causado uma série de reações. Ontem, a mais destacada, pelo menos pelos jornais americanos, foi a do ex-presidente Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que concordaram em depor no Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes nessa investigação sobre Jeffrey Epstein. A informação foi divulgada pelo chefe de gabinete adjunto do ex-presidente. Além disso, nós temos ouvido declarações do presidente Donald Trump e outras declarações feitas por nomes famosos que aparecem nessa troca de mensagens. Aliás, mensagens de todo tipo, inclusive com a divulgação irregular de imagens. Imagens que não foram protegidas, de mulheres que foram vítimas ao longo de todo esse tempo, muitas delas que estão denunciando, inclusive, os ataques que sofreram, a forma violenta como foram tratadas, etc. Para conversar conosco sobre este material e os desdobramentos da divulgação de todos esses arquivos, o grosso dos artigos divulgados agora nesse final de semana, nós convidamos a professora Ana Carolina Marzon, professora de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora Ana Carolina, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Professora Ana Carolina Marzon, qual é o significado dessa documentação toda que está sendo divulgada agora? Até porque, em meio a tudo isso, há uma confusão enorme das informações que são publicadas, dúvidas sobre legalidade, assuntos aleatórios que são trocados e muitas vezes se perde a questão principal deste processo. Bom, vamos lá. Esse caso, os documentos que estão sendo divulgados, eles são muito importantes. Primeiro ponto que nós precisamos ter em mente, nós temos aqui um volume muito grande de documentos. Então, na semana passada foram divulgadas 2.000 fotos, 180 milhões de páginas. Então, é um volume gigantesco de informações de cunho, de crimes de cunho sexual. Temos violações de uma série de pessoas, como você comentou. Então, muitas dessas documentações acabaram sendo divulgadas sem preservar as vítimas, então as vítimas foram expostas. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é um avanço em um caso muito complicado, um caso grotesco de crimes sexuais, e que é muito importante que essa revelação aconteça. Agora, qual é a relevância disso aqui? Porque, além de tudo, além desse ponto base de que já seria algo muito complicado por se tratar de crimes sexuais, é um caso que envolve as elites mundiais. Então, o caso Epstein envolve, nós temos pessoas aqui, como você falou, temos aí uma série de incertezas. Então, não sabemos quais documentos são verídicos, quais não são, qual é o nível de participação de cada um. Porém, só o fato de algumas pessoas já estarem citadas, isso aqui já nos indica o tamanho da influência que o Epstein tinha e como ele agia aí nas altas esferas. Então, tivemos, por exemplo, a menção ao antigo príncipe Andrew, que era duque de York, perdeu seu título por causa disso. Nós vimos também, nós vimos várias menções, acredito que são mais de 1.000 menções ao atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então, esse caso ele é extremamente significativo. Primeiro, como eu comentei, por toda essa questão do crime sexual em si. Segundo, por envolver muitas pessoas poderosas. Nós temos essa situação, por exemplo, que você mencionou, professora, do atual presidente dos Estados Unidos, né, tendo sido citado em 5.300 arquivos deste caso. E, apesar disso, aparentemente não há nada conclusivo contra Donald Trump, pelo menos nesse momento das investigações. Exato, Cássia. Eu acho que o primeiro ponto é exatamente isso. Eram tantos documentos que o Departamento de Estado, ao revelar, não percebeu que em 30.000 desses documentos tinham as vítimas desprotegidas. Então, esse é o primeiro ponto. São muitos documentos para serem avaliados.
e até o momento uma grande incerteza. O nome de Donald Trump foi mencionado muitas vezes, não foram poucas. Tem inclusive uma carta de aniversário do Donald Trump para o Epstein, de cunho sexual, então tem um desenho de um corpo feminino nu, cheio de inuendos, com uma assinatura que parece ser do presidente. Então, são muitos documentos e até o momento não temos um atestado da veracidade desses documentos. Porém, eles trazem, como eu comentei, uma série de pessoas muito influentes, inclusive o presidente dos Estados Unidos, e isso vem custando a ele capital político. Então, Donald Trump, ele, apesar de não ser confirmado, apesar de não serem comprovada, de não ser comprovada a veracidade desses documentos, esses documentos são um golpe político para o Donald Trump. Então, nós sabemos que qualquer escândalo para figuras políticas é bastante complicado. Agora, um escândalo do nível como o do Epstein é um golpe muito duro para as figuras envolvidas. Agora, entrando no segundo ponto que você trouxe, apesar de tudo isso, Donald Trump ainda se mantém. Então, acho que é importante nós entendermos isso aqui. Donald Trump, apesar de extremamente polêmico, apesar de estar sendo citado em todos esses documentos, ele foi o presidente eleito democraticamente nos Estados Unidos. Então, existe um processo. A retirada de um presidente, como nós sabemos aqui no Brasil, não é um processo leviano. Então, é claro que isso aqui tem um custo político para ele, mas a retirada dele, caso venha acontecer, caso essas alegações sejam comprovadas, leva todo um processo. E, professora Ana Carolina, me ajude a entender o seguinte, porque logo na abertura eu trouxe ali a informação do casal Clinton, né? De Bill Clinton e Hillary Clinton, que vão depor perante o Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes. Essa é uma investigação que está em andamento lá e pode levar à condenação de outras pessoas, porque a gente precisa lembrar que Epstein, que foi condenado por abuso sexual, apareceu morto na prisão em 2019. E tem a ex-companheira dele que está condenada também, presa até esse momento. Mas essas outras informações podem levar outras pessoas a serem condenadas? Existe esse processo em andamento? Bom, Milton, existe sim a investigação, que esse processo, se ele pode levar a outras prisões. Sim, possivelmente sim. Porém, como eu comentei, são figuras muito influentes, muito fortes na elite mundial, não só nos Estados Unidos. Então, nós vemos, vejamos aqui os nomes que estão sendo mencionados: Hillary Clinton, Bill Clinton, Donald Trump, ex-príncipe Andrew da Inglaterra. Então, nós temos aqui somente figuras muito influentes de uma elite mundial, e nós tivemos um caso bastante similar nesse sentido de cunho sexual, o caso do rapper, o P. Diddy, que acabou não levando a mais investigações. Isso também foi outro caso que trazia aqui uma série de pessoas famosas envolvidas e, infelizmente, não foi levado à frente. Então, eu acredito que seria importante que essas investigações continuem, que, caso seja comprovado que as pessoas que cometeram esses crimes sejam levadas, sejam punidas pelas suas ações, pelos seus crimes, mas, infelizmente, dadas as pessoas que estão envolvidas, eu não acredito que novas condenações aconteçam. Uhum. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque na prática aqui nós não estamos falando de uma investigação, né? São diferentes pessoas investigadas a partir da citação em muitos arquivos. Então, até a gente ter o processamento de todas essas informações e, eventualmente, se for o caso, o agendamento, a marcação de possíveis julgamentos, isso é um caso que ainda vai longe em termos de investigação. Com certeza. Nós sabemos que a justiça, até mesmo nos Estados Unidos, que é um país que se gaba por ser a democracia, a maior democracia do mundo, ele acredita ser a maior democracia do mundo, a justiça, ela leva um tempo. Por quê? Você não pode condenar uma pessoa sem provas.
Então, essas investigações, Cássia, ainda vão demorar. Como nós comentamos, estamos falando de milhões de arquivos cuja veracidade não foi comprovada. Então, não dá para indiciar ninguém nesse momento, a não ser o próprio Epstein, que já estava preso, e a sua companheira, que estão diretamente envolvidos. Mas, além dessas duas pessoas, todas as outras pessoas citadas, é exatamente isso que nós estamos falando, são citadas. Ele poderia citar qualquer um, não significa que a pessoa estivesse de fato envolvida. Então, precisa se comprovar que essas pessoas tiveram envolvimento, que de fato participaram nas ações do Jeffrey Epstein, para que algo aconteça, para que as investigações avancem. Porém, é só nós olharmos para o próprio caso do Epstein. Ele já tinha sido condenado na Flórida por pedofilia, por aliciamento pornográfico de menor, e agora nós vemos que essa condenação aconteceu lá no início dos anos 2010. Agora, só em 2018, que nós vimos uma nova, a prisão dele, todo esse movimento, e em 2019, essa morte dele na prisão. Mas levou anos. E o mesmo vai acontecer com essas figuras que estão sendo citadas. Ana Carolina Marzon, muito obrigado pelas suas informações, pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Muito obrigado, um bom dia para você, até uma nova oportunidade. Obrigada, um ótimo dia a todos. Muito obrigada. Ana Carolina Marzon, professora de Relações Internacionais da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 7h45.